Olá, está no ar o programa Trajetórias. Setembro foi o mês de aniversário da Câmara de Porto Alegre. O Legislativo completou 252 anos. Em alusão à data, recebemos convidados que têm suas histórias ligadas ao Parlamento da capital. E o nosso entrevistado do último programa é o ex-vereador João Mota. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença, tudo bem? Olá, tudo bem? Uma honra estar participando do programa alusivo aos 252 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre. E, vereador, conta pra gente como é que começou a tua história aqui com a Câmara Municipal. Na verdade, o processo que nos levou uma geração inteira aqui para a Câmara na época, em 1988, foi no período da pós-ditadura, com o processo de redemocratização mais geral do país, né? Então nós tivemos, naquele período, uma intensa discussão em todo o país com a Assembleia Nacional Constituinte e também tivemos, em razão disso, a sequência de toda essa discussão sobre os governos, né, locais, os governos municipais. E aqui em Porto Alegre nós tínhamos já tido um primeiro governo eleito no pós-período autoritário, né, com eleições diretas, que foi então o prefeito Alceu Colares. Na esteira desse primeiro governo, já com experiências nessa área da chamada democracia participativa, com a criação dos conselhos de desenvolvimento, né, nós tínhamos aqui em Porto Alegre uma intensa rede de participação, militância, associativismo comunitário, sindical, uma rede de intelectuais muito grande também na cidade. A área da cultura sempre foi muito intensa, que vieram ativos, né, naquele período pós o regime autoritário, né? Esse processo todo em Porto Alegre, efervescente, gerou uma série de trabalhos, militâncias, autorias, em todas as áreas, né? Portanto, eu acho que esse processo da entrada nossa aqui na Câmara, até então o Partido dos Trabalhadores só tinha um vereador, que era o vereador, hoje escritor, Antônio Rolf, meu amigo de muitos anos. Nós entramos aqui naquele período com novos vereadores, né? Então foi um crescimento muito grande na sequência desse processo mais geral, em que essa participação, essa retomada de participação também refletiu no Legislativo, né? Então a minha geração, a nossa geração, entrou naquela época com 20 e poucos anos aqui na Câmara, fazendo um processo de diálogo, de conflito de culturas, né? Na medida que a gente tinha origens diferentes. Alguns de nós eram ligados à luta ambiental em Porto Alegre. Na nossa bancada de nós tínhamos 2 ambientalistas, apenas para dar um exemplo. A minha origem era mais do movimento sindical e estudantil, e outros que eram lideranças na cidade, intelectuais, na época o ex-vereador Flávio Kutz, apenas para dar outro exemplo. Então esse mix, né, de culturas e trajetórias acabou se juntando aqui com a herança, né, muito forte que já tinha na cidade do chamado trabalhismo, né? A bancada do PDT na época eram 14 vereadores, né? Então isso gerou aqui, naquele período da Câmara, um perfil bastante progressista, né, de debate e de decisões. A mesa diretora, evidentemente, tinha uma forte influência desses partidos políticos, né, que somados tinham mais de 20 vereadores. Então esse processo ele foi dentro dessa retomada, digamos, do processo democrático no país e que refletiu também aqui na Câmara. Tanto que um dos primeiros temas que a gente trabalhou aqui é o regimento interno da Câmara, né? Onde houve toda uma série de mecanismos, instrumentos que, à luz da Assembleia Nacional Constituinte, refletiram também nos chamados regimentos internos das câmaras, né? E também nas leis orgânicas dos municípios. Então, nós também tivemos uma espécie de constituinte municipal, com uma comissão que fez o trabalho de reforma da lei orgânica e que depois refletiu também no nosso regimento interno. A instituição, por exemplo, da Tribuna Popular foi nessa época, nesse período, apenas para dar um exemplo. Então, os conselhos, a consolidação também de uma visão de reforma das principais leis do município, com o plano diretor, foi todo um processo, digamos assim, incentivado e otimizado por esse perfil parlamentar, digamos, que trazia para dentro da Câmara esses temas que haviam sido recentemente debatidos a nível nacional, e que gerou esse novo, digamos assim, ordenamento, né, institucional e constitucional, que, aliás, hoje, em setembro, tem
um intenso debate, né, no Congresso Nacional, com riscos, né, da gente ter algum tipo de retrocesso, inclusive nesse terreno, que eu acho que é lamentável, né? Então, vejam que o tema da democracia é um tema super atual. Então, estarmos atentos a esse debate, reforçarmos as representações nos legislativos locais, municipais, como o caso das capitais, as grandes cidades, é muito importante. Então, eu acho que esses 252 anos da Câmara Municipal, que atravessou essa longa história, né, teve também percursos de, enfim, dificuldades nesse campo da democracia, mas que hoje, eu acho que se a gente for fazer uma retrospectiva, o legado preponderante da Câmara Municipal de Porto Alegre é uma Câmara bastante identificada com seus cidadãos e cidadãs, com as grandes decisões sobre a cidade e os grandes temas que o país faz, né? Claro que tem legislaturas com perfis um pouco diferentes. Eu confesso que acompanho um pouco menos os debates do Legislativo Municipal, acompanho e vejo que mudou muito o perfil dos vereadores e vereadoras da Casa, mas eu acho que o princípio da democracia representativa é um princípio que é universal e deve ser objeto de defesa permanente nossa. Portanto, minha posição aqui, inclusive, é contrária a qualquer tipo de retrocesso, seja nacionalmente ou seja localmente. Por isso que a tribuna sobrevive até hoje, pelo que sei. Então, eu acho que é importante resgatar essa trajetória, nesses 252 anos, em que tive a honra de participar aqui por 3 legislaturas, né, fazendo parte dessa geração de vereadores que tentou, na época, evidentemente, com seus limites, mas representar de forma positiva e propositiva a cidade de Porto Alegre. Com certeza, né? E o senhor né, citaste aí o vereador Antônio Holdfield, que também, né, esteve aqui presente com a gente, né, e comentou muito sobre essa questão de, quando ele esteve aqui, de ser a bancada, ele ser o único da bancada, né? Então, são histórias muito interessantes. E, vereador, do tempo que o senhor esteve aqui, né, durante as suas legislaturas, o senhor chegou também a presidir a casa. Como é que foi esse momento? Quais eram as decisões, os desafios que o senhor teve que tomar? Então, eu havia dito que quando a gente entrou em 88 na Câmara e também na própria Prefeitura, aqueles governos, eles deram sequência a essa ideia de participação mais direta das comunidades no processo de definições das chamadas políticas públicas do município, né? Já havia isso ocorrido em grande medida no período do prefeito, então, da época, Alceu Colares, e depois, com o prefeito Olívio Dutra, nós tivemos a criação de um passo à frente, né, dos conselhos, que foi o chamado Sistema de Decisões Diretas das verbas do orçamento do município, né, que é o orçamento participativo, com assembleias populares, rede de delegados, eleições diretas e assim por diante, onde houve uma intensa participação das comunidades. Então, vivendo nesse ambiente, na época, nós aqui na Câmara tentamos também traduzir aqui dentro, do ponto de vista desse diálogo mais com os servidores da instituição, uma forma de garantir que os servidores tivessem opinião também sobre a gestão da casa, né? Isso era algo também um pouco inédito, porque, regra geral, o modelo de gestão era um modelo tradicional. As diretorias, né, eram nomeadas pelos partidos ou pelos acordos, né, da mesa diretora e, enfim, e conduziam cada um com a sua responsabilidade específica, diretoria legislativa, diretoria administrativa, diretoria financeira e assim por diante. Pois bem, nós na época criamos mecanismos que foi um sistema de participação direta dos funcionários na escolha e nas decisões sobre os investimentos da própria casa. Por quê? Nada mais justo do que ouvir quem trabalha, né? Então, eu sempre que venho aqui na Câmara me lembro que aquele período ali a gente fez assembleias aqui, todos os setores reuniram, elegeram seus delegados e definiram as suas prioridades. Foi um processo muito intenso, os funcionários participaram ativamente e fizeram inúmeras reformas e adequações que às vezes eu encontro alguém ainda funcionário que permaneceu na Câmara nesses anos todos, onde ele relembra conquistas, né, e melhorias que houve no seu serviço, né? Porque aqui, na verdade, a Câmara, em parte, ela também reflete um pouco o processo mais geral da sociedade, ou seja, tem segmentos, setores que são mais proativos, são mais beneficiários de recursos e assim por diante. Na Câmara também. Então aqui a gente tem também os setores mais, digamos assim, secundários do ponto de vista do investimento e da qualidade das condições de trabalho. Nós tentamos recuperar, nivelar um pouco isso naquele período para tentar
garantir um mínimo de condição. Não havia como a gente visitava a Câmara e via que tinha salas com um ótimo ar-condicionado, uma ótima iluminação, e setores em que o pessoal vivia num ambiente de trabalho, enfim, em péssimas condições, né? Então, esse pessoal foi chamado a tomar decisão, a se pronunciar, a emitir opiniões, e isso foi muito importante, foi muito positivo na época, né? Então, acho que, da minha trajetória aqui como presidente da Câmara, eu acho que relembro esse episódio. Acho que foi um processo muito importante, interessante, marcou um espaço de diálogo direto dos funcionários com o orçamento da Câmara. Isso tornou mais transparente também o uso do recurso público aqui internamente na Câmara, e não impediu, não atrapalhou em nenhum momento o fato dos trabalhadores aqui da Câmara, desde os mais humildes até os mais, enfim, com mais representação, tomarem as decisões para que os seus ambientes de trabalho e a própria instituição como um todo, né, ganhassem qualidade de trabalho e condições operacionais, equipamentos, assim por diante, né? Então, acho que esse é um resgate importante. A gente teve, na verdade, os acordos indicavam um ano para cada partido político. Eu fui em 2000, né, o presidente da Câmara. Naquele ano, inclusive, coincidiu que eu encerrei aqui a minha trajetória político-parlamentar e depois nunca mais concorri a nenhum cargo parlamentar, mas tenho uma grata memória dessa passagem de 12 anos aqui na Câmara. Tenho amigos até hoje aqui que se aposentaram, enfim, resgata um pouco essa ótima convivência e esse aprendizado, né? Relembro de forma tranquila aqui os ensinamentos do nosso vereador Antônio Roff, nosso amigo. Nós não entendíamos nada de regimento interno, de lei orgânica. Ele foi o nosso professor, né, nos primeiros dias quando nós assumimos, né, a Câmara de Vereadores em 88. Então o Antônio sempre foi uma referência para nós aqui, continua sendo na área da literatura, da cultura na cidade. Portanto, eu acho que essas convivências, independentemente de bancadas, né, sempre nos levaram a aprender um pouco mais, né? O vereador, me lembro aqui também do saudoso vereador Gelmar Machado, um grande parceiro, um grande amigo, uma liderança do trabalhismo, do PDT, que tem história na cidade. Apenas para dar outro exemplo, o vereador João Dib, né, que era uma outra referência, deu um espectro político diferente do meu, né, um vereador mais à direita, mas que nunca faltou com um compromisso com a cidade, né? Nós, inclusive, negociamos vários projetos aqui que eram do interesse da cidade, contando com o apoio dele, ou com a crítica dele, ou com a oposição dele. Mas ele nunca deixou de abrir mão da defesa, da sua compreensão sobre a cidade, o que era, do ponto de vista dele, a defesa do interesse público. Então, acho que a Câmara é essa convivência plural, respeitosa, e que, enfim, se resolve tudo, em última instância, na democracia do voto no plenário, né? É uma intensa negociação antes, durante, mas sempre foi preservado a autonomia e o direito dos senhores e senhoras vereadoras darem o seu pronunciamento na hora do voto e assim por diante. Então, eu acho que esse debate, essa característica que a Câmara sempre teve, de ser essa representação a mais ampla possível, pelo que eu acompanho, sempre foi preservado aqui em Porto Alegre, e eu acho que a Câmara é um belo exemplo de cidadania e de participação política. E, vereadora, por que o senhor tomou a decisão de não concorrer mais depois do ano 2000? Por que encerrar, vamos dizer assim, a sua passagem aqui pela casa, né, no ano de presidência? Eu acho que foi uma sequência, de certa forma, lógica. No último período, além de ser presidente da Câmara, em que eu vivi um pouco mais esse desafio de ser gestor também, em parte, a gente também negociou o plano diretor da cidade, né? Eu fiz parte uma comissão ampla que a gente fez de relatoria, e nós elaboramos um plano bastante avançado para a cidade. E coincidiu que, na época, o prefeito eleito, né, para o período seguinte foi o prefeito da época, Tarso Genro, e nós, como estávamos muito envolvidos, não só nós, a bancada, mas também a equipe técnica, né, ficou aquela vontade de ver executado o plano diretor, né, porque era um plano diretor muito, muito interessante, muito importante, avançado. Às vezes eu conto para algumas pessoas, eu trabalho atualmente lá no Grupo Hospitalar Conceição, da janela do 5º andar do prédio onde eu trabalho, onde são os gabinetes de administração, a gente enxerga parte dos edifícios que estão sendo construídos no corredor Danilo Peçanha, por exemplo.
aquela concepção dos chamados corredores de descentralidade, de descentralização da cidade, foi concepção da época, de descentralizar o crescimento e a expansão urbana da cidade para os bairros, né? Fazendo com que essa desconcentração e compressão sobre serviços, né, e infraestrutura fosse descentralizado do centro, até porque a capacidade da cidade estava esgotada desse ponto de vista, né? Então houve todo esse debate durante as eleições sobre o novo plano diretor e eu acabei muito envolvido nesse processo e aí acabei enxergando nesse horizonte da gestão da cidade um horizonte importante também, onde eu achava e avaliava que com a minha experiência de 12 anos da Câmara eu poderia também continuar servindo a comunidade, o poder público municipal e o prefeito da época, que era um parceiro também já de governos anteriores, na condição de vice-prefeito. Aliás, ele já havia sido prefeito anos atrás, né? A gente pudesse fazer um bom trabalho na Secretaria de Planejamento. Portanto, aí eu acabei migrando para a área da gestão pública, indo para a Secretaria de Planejamento e até hoje continuo com esse perfil mais de gestão. Hoje sou diretor administrativo e financeiro lá do Grupo Hospitalar Conceição, onde também já havia sido superintendente. Então eu acho que o mais importante é que é um pouco esse rito geral da trajetória de cada um, a minha na área pública, né? Eu acho que o país precisa de fato de um esforço do Estado, né, das instituições públicas, no caso aqui prefeitura, mas também precisa do Estado e da União para garantir e viabilizar não só desenvolvimento econômico e emprego, mas também políticas públicas, né? Saúde, educação, assistência social, né? Planejamento urbano e assim por diante. Então, acho que o papel do Estado é muito importante. Vide os países já desenvolvidos da Europa ou qualquer outro lugar do mundo, em que o papel do Estado sempre foi de garantir, né? Garantidor dessas políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade, né? Acho que o Brasil não é diferente. Até se a gente observar as taxas de desigualdade, né, que o país enfrenta. Portanto, nós precisamos de um Estado para que ele induza, né, desenvolvimento, induza a inclusão social. Portanto, essas políticas públicas na área de desenvolvimento, de saúde, de planejamento são, na minha opinião, fundamentais. Portanto, a minha experiência migrou do parlamento para a área de gestão pública e aqui estou trabalhando, enfim, tentando viabilizar mais acesso à saúde para quem mais precisa. Aliás, o GHC é uma instituição pública 100% SUS. E, vereador, o senhor falasse aí, né, da questão do plano diretor da cidade, né, daquela época. Hoje aqui na casa nós estamos, né, a casa recebeu o plano diretor. Como é que o senhor vê as diferenças, melhorias, enfim, daquela época, né, do plano diretor daquela época para esse que está em andamento no momento? Eu não li a proposta que o Executivo enviou para a Câmara, mas eu creio que hoje, pelo que eu leio de textos e artigos, vejo que tem uma crítica, né, ao modelo que nos últimos anos se tem aplicado na cidade de Porto Alegre, né, que é um pouco esse descuido ou esse descuidado com o excessivo processo de verticalização e de expansão urbanística, digamos, da cidade, né? Eu acho que esse é um cuidado. Eu me lembro na época que a gente tinha toda uma série de zelo por isso, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, era a nossa base científica e técnica para desenvolver as propostas, né? A URGS media tudo e nos apresentava os estudos, né? Não, vocês não podem propor, por exemplo, uma expansão urbana desmedida no bairro A, no bairro B, perto do centro, na Cidade Baixa, no Bonfim, porque a infraestrutura da cidade não suporta isso, né? O número de ruas, as dimensões das ruas, a infraestrutura de saneamento básico, o caminhão do lixo que depois vai ter que coletar o lixo, ele não vai caber, porque vocês vão expandir tanto e explodir tanto a expansão urbana nesses bairros que ele não vai ter capacidade de absorver tudo isso. Isso gera uma desorganização da cidade. Eu moro no centro, moro na Riachuelo e percebo isso no dia a dia. Eu acho que, por exemplo, a coleta de lixo é problemática na cidade, né? Eu sei que isso é uma dificuldade que o prefeito atual tem feito um esforço muito grande para resolver, mas eu acho que a gente percebe alguns reflexos de uma expansão, na minha opinião, desequilibrada, né? Eu acho que esse é o grande desafio de um plano diretor. É você preservar a ótica do desenvolvimento econômico, da expansão da cidade a partir das suas vocações,
mas dentro de um critério técnico de equilíbrio, né? Sob pena de você inviabilizar a cidade, né? Então, acho que esse é um cuidado que esse novo plano diretor deve ter. Sob pena de alguns interesses que eu acho que são naturais, né? Que venham sobre o plano para incidir sobre ele, para colocar suas opiniões e ideias, não levem muitas vezes em conta, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. A Câmara tem que ser um ente de equilíbrio. Eu acho que esse é o papel da Câmara. O fato de nós termos aqui um governo que tem a sua base parlamentar não significa que nós temos que só escutar um lado, né? O grande desafio do vereador, do parlamentar, é ser vinculado a um partido político, a um programa político, a um governo determinado, como é o caso, nesse momento, a base do governo, mas também tem que fazer o diálogo com a cidade, né? Então, acho que garantir nessa discussão do plano esse debate com as instâncias de representação da sociedade, institutos arquitetos, sindicatos de engenheiros, universidades, eu acho que isso é fundamental, pessoal. Acho que a cidade de Porto Alegre está num limite, enfim, meio, eu diria, de risco, né? Ou a gente dá uma medida precisa sobre esse processo, ou a cidade ela pode, de fato, perder, digamos assim, um fio da meada e gerar um processo de expansão muito desequilibrado, né? Eu acho, por exemplo, que a cidade verticalizou demais. Me lembro que uma das discussões na época era o tema das alturas, né? Porque cada altura impacta em número de famílias, de habitantes, impacta na rede, na infraestrutura, em mais carros e assim por diante. Então, eu acho que essa medida que acho que os setores têm muito a opinar. E eu acho que o papel nosso aqui da Câmara e o papel do Executivo é estar atento a isso. Sob pena de entregar um projeto de cidade através do seu plano diretor que inviabilize a cidade logo ali adiante. Então a gente está ainda numa situação que eu acho que pode ser ajustado. Eu percebo que há necessidade desse ajuste, né? Por exemplo, quando a gente aprovou o plano diretor, a gente preservou 2 bairros, que eu me lembro aqui de memória, que não eram permitidos edifícios, né? Edificações, enfim, urbanas verticais, que era o bairro Vila Assunção aqui na Zona Sul e Três Figueiras ali na Zona Norte, no intermediário, né, bem na Norte. Para preservar as características dos bairros da cidade. São vocações eminentemente de habitação. Então, eu tenho que nivelar qual é o tipo de comércio que vai entrar lá. Eu passo ali, às vezes, nos bairros e vejo que há uma expansão já muito grande para dentro dos bairros do comércio. Eu fico perguntando, mas como é que foi essa regra aqui? Então, acho que as coisas têm que ser organizadas, né? Esse debate, todos os grandes centros urbanos, independentemente do país, fazem, porque isso implica em qualidade de vida. Se você abrir hoje Buenos Aires teve esse debate. Nós aqui, quando fomos desenvolver esses debates, fomos visitar e beber um pouco da fonte dos argentinos, porque tinham já enfrentado esse tema anos antes, né? E, aliás, nós aproveitamos parte dessa experiência bem-sucedida de Buenos Aires e aplicamos aqui em Porto Alegre. Falo muito em Barcelona, que é outra referência de expansão urbana. Eu acho que a gente tem que ir medindo e aprendendo com experiências bem-sucedidas também. Então, acho que esse debate, né, é importante que a Câmara o faça de forma profunda, densa, não há problema. É melhor nós perder um pouco de tempo, né, às vezes, e ouvir especialistas, pessoas que já viveram isso, vereadores até mesmo, prefeitos, né, de outras cidades, para a gente tentar tomar a melhor decisão possível. Por quê? Insisto, o nosso mandato aqui é transitório, mas a cidade tem 252 anos, então ela vai durar mais, digamos, no mínimo 252 anos, esperamos nós, né? Isso dependendo do que a gente fizer com o nosso próprio planeta. Portanto, esse tema, por exemplo, da sustentabilidade também é uma equação que necessariamente tem que ser valorizado. Esses edifícios, por exemplo, já prevêem e têm obrigatoriedade, por exemplo, de reaproveitamento de água? Acho que não. E assim por diante. Então já temos hoje no próprio regramento urbano brasileiro, em outras cidades, regras mais determinadas a trabalhar com esses conceitos mais contemporâneos, né? Então eu não posso criar um plano diretor em Porto Alegre em 2025, né, na boca da COP, né, com leis retrógradas, né, com regras retrógradas, que deixam o meio ambiente de lado, que deixam as questões ambientais fora do plano. Acho que não. Acho que isso é tornar uma cidade, enfim,
desintegrada, desequilibrada, né? E a Câmara, na minha opinião, não pode virar as costas para isso. Vereador, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu deixo aqui o espaço aberto para o senhor, né, fazer a sua mensagem final, a mensagem de aniversário também aos 252 anos da Câmara. Não, então, todos nós, enfim, que não somos originários de Porto Alegre, como é o meu caso, e que estamos vivendo em Porto Alegre há muitos anos, que já tivemos essa honra de ser representação parlamentar aqui na cidade durante 12 anos, nos sentimos absolutamente integrados nesse processo de ampla discussão e participação sobre os rumos da cidade, né? Embora esteja lá noutra área, eu sempre acompanho os debates que ocorrem na cidade, pelo menos os seus temas fundamentais. Eu acho que esse é o papel e o perfil que eu desejaria que a gente pudesse, digamos assim, reproduzir como um exemplo, né? Que é a participação, o exemplo da participação. Acho que o cidadão e a cidadã na cidade de Porto Alegre já tiveram belos exemplos de que, se eles também derem um passo à frente e não ficarem acomodados para que só façam a sua participação de 4 em 4 anos, elegendo o seu vereador, a sua vereadora, o seu prefeito, a sua prefeita, mas que tenham durante o tempo todo permanente participação nos fóruns que a Câmara permite, né? Seja através das comissões, seja através de outros debates, eu acho que a gente vai ter uma cidade melhor debatida, mais construída, e esse pacto, né, esse contrato político, né, social da cidade vai ser muito mais legitimado, né? Eu acho que esse é o grande desafio, fazer uma representação parlamentar hoje com esse perfil da participação e do diálogo permanente com as comunidades e os cidadãos. Eu, nesse processo, acho que tentei ser coerente com isso, com esse princípio, e os trabalhos que a gente fez aqui sempre foi levando em conta a participação de todos os cidadãos, inclusive os cidadãos que já recebiam, na época, as homenagens como cidadãos honoríficos. Nós tivemos, inclusive na época, a iniciativa de criar um conselho desses cidadãos para que eles, como pessoas avançadíssimas na sua área, da medicina, da cultura, da engenharia, tivessem aqui na Câmara um espaço de contribuição sobre os debates que a cidade está fazendo. Eu acho que é assim que a gente recolhe a experiência de todos para criar uma cidade justa e mais humana para o povo de Porto Alegre. Vereador João Mota, muito obrigada pela tua participação. E esse foi o ex-vereador João Mota. O programa de hoje está se encerrando e também encerramos aqui a série comemorativa aos 252 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre. Na semana que vem, estamos de volta com um assunto novo. Você pode rever este e outros programas no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau!